No ar, Brasil ODS, um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Olá, bom dia. Eu sou Joel Scali e começa agora o Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor, com apoio da FAPESP, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. No programa de hoje, nós vamos falar sobre o 16º Objetivo Sustentável da Agenda 2030 da ONU: paz, justiça e instituições eficazes. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável e proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis. Participo do programa de hoje Miriam Debier, que é psicanalista e professora titular de Psicologia Clínica do Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo. Ela coordena o Laboratório Psicanálise, Sociedade e Política e o Grupo Veredas, Psicanálise e Imigração, e é presidente da Rede Interamericana de Psicanálise Política. O André Vargem, ele é sociólogo e doutorando em Ciências Sociais pela Unicamp, Universidade Estadual de Campinas. Ele é assessor da Comissão de Direitos Humanos, Migrantes e Combate à Xenofobia, e é do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana, o CONDEP. Há mais de 20 anos ele atua junto a imigrantes e refugiados africanos aqui na cidade de São Paulo. A co-apresentação do programa é do jornalista Frank Valverde, que também trará os destaques do site do Observatório do Terceiro Setor. Você também vai conferir as notícias do mundo com a repórter Leda Letra, direto de Lisboa. Bom dia, Franklin. Bom dia, Joel, bom dia, Miriam, bom dia, Alex, e bom dia a você que está em sintonia aqui no Brasil ODS, da Rádio Brasil Atual. Franklin, quais são os destaques, ou o destaque da semana? Olha, Joel, o destaque principal que a mídia domina é a guerra, né? Muita gente falando da guerra, mas eu quero dar um destaque que trata aqui do estado de São Paulo, que é que as grandes universidades paulistas, né, como a USP, Unesp, Unicamp, que são públicas, e mesmo a PUC de São Paulo, que é uma universidade convencional, elas tomaram uma atitude, elas estão exigindo nos seus campos que continue se utilizando a máscara, né? A máscara está liberada em ambientes abertos e também em ambientes fechados, mas essas universidades, elas estão do lado da ciência, dizendo que ainda não é o momento de se liberar totalmente o uso de máscaras. Devemos ter mais alguns meses, um certo cuidado em ambientes fechados, e essas universidades estão exigindo que nos seus campos seja utilizado o uso da máscara. Eu acho que é fundamental, né, João? Nós estamos vendo um certo repique da Covid na China, na Coreia, em alguns países da Europa, né? O que mostra que a situação não está totalmente dominada como se podia pensar, né? Melhorou muito, né? Digamos, há um ano e meio atrás, né? 2 anos atrás, melhorou, sem dúvida, mas ainda nós não debelamos a Covid-19. Então é importante ainda o uso de máscaras, e essas universidades estão com essa política de continuar o uso da máscara para a proteção da Covid-19. É muito importante essa decisão, né? Na volta das aulas presenciais, o convívio na universidade, com um número expressivo de alunos que a USP tem, por exemplo, esse é muito responsável por parte da reitoria. Bom dia, Miriam, seja bem-vinda ao nosso programa novamente. Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês. Esse programa é sempre bastante antenado com as questões mundiais e paulistas também. Alex, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado, né? É um prazer estar aqui com vocês, né? Partilhar algumas reflexões. Obrigado. O Brasil é um país que se formou sustentado por grandes desigualdades. É um fator histórico. E o que sempre contribuiu para a violência do Estado e a consequência exclusão da população de baixa renda. Segundo o relatório Luz, a construção de um futuro sustentável exige instituições democráticas, consolidadas e responsáveis, que promovam a transparência e o acesso à justiça. Bom, eu começo, Miriam, como construir uma solução para o nosso país na perspectiva dos refugiados, diante da realidade que a gente vive? Então, Joel, eu acho que a gente tem tido uma forma de lidar com a política
que foi no sentido oposto de promover a superação das desigualdades, né? A hora que você começa a lidar ou a transformar as pessoas do próprio país em inimigos, você está fazendo uma gestão política numa lógica de guerra, né? Então, não tem uma guerra declarada, mas tem uma guerra sem nome, que é onde, vamos dizer, aqueles que estão em situações políticas e socioeconômicas né, que precisam de maior incentivo e apoio, são declarados como inimigos ou como ameaças, ou as suas fragilidades econômicas usadas para exploração. Então, este é um movimento absolutamente antidemocrático, que fomenta o ódio nas relações e que precisa ser urgentemente revertido. Essa violência de Estado que vem há muito tempo, como é que a gente contorna isso? Como é que a gente consegue desconstruir essa violência de Estado? Uma das formas é justamente tentar denunciar essa lógica, ou seja, que a gente está fazendo guerra por outros meios, que há uma guerra sem nome, né, de manutenção dos privilégios, ou de aumento desses privilégios, né? Então, assim, ver as formas a perpetuação dos privilégios. Exatamente, né? E tentar, dessa forma, na hora que você demoniza o outro, né, a partir dos marcadores sociais, você transforma aquilo que seria algo para justamente incentivar os sujeitos a tomarem um lugar de protagonismo em motivo para oprimir mais, né? Isso que eu chamo uma guerra sem nome, né? O Agamben vai chamar o exilado ou banido, né, articulando com duas palavras, com o abandonado, né, e com o bandido, né? Então, abandonado e bandido. Olha que para começar a ouvir o Alex. Abandonado e bandido, isso é em relação aos migrantes e também a população de baixa renda no país, né, que tem seus direitos violados diariamente. André, quero te ouvir sobre essa realidade. Primeiro eu gostaria de só... hoje é um dia muito importante, 21 de março, é um dia instituído pela ONU como Dia Internacional pela Eliminação da Discriminação Racial, né? E hoje, então, é uma data simbólica para nós fazermos esse debate, né? E essa data ela vem... A população de baixa renda é negra, né? Os negros são a maioria do país, né? Com 51%, e são diariamente desrespeitados, né, em relação a isso. Só o contexto da data, aí já entro nessa questão, né? E é uma data que foi instituída por conta do massacre, né, em Sharpeville, na África do Sul, né, que um protesto, mais de 20 mil sul-africanos negros que foram protestar contra o regime da apartheid, do qual morreram lá mais de 70 pessoas e centenas de feridos, né? Então a ONU instituiu esse dia como Dia Internacional pela Eliminação da Discriminação Racial. E pensar esse contexto do Brasil, né, a gente tem que sempre pensar o Brasil, eu sempre falo que, né, trabalhar a migração no Brasil é romper a barreira do romantismo, das ingenuidades, das inocências, né? O Brasil, ele foi fundado na escravidão, né? 70% da história do Brasil foi na escravidão. E a abolição de 1888 foi pouco mais de 130 anos, né? Então, sempre quando a gente fala, né, pensar em migrantes, né, refugiados que vão chegar aqui no Brasil, que população, qual sociedade que eles vão encontrar, né? Uma sociedade que nós tivemos aí períodos aí do pós-abolição, tivemos as políticas também eugenistas, né, incentivo à migração europeia, por exemplo. Tivemos decretos que impediam a vinda de africanos para o Brasil, né? Inclusive no período republicano, né?
no próprio governo Getúlio Vargas tinha um decreto que impedia a vinda de africanos para cá, né? Então, se a gente for pensar, por exemplo, a migração africana contemporânea veio na década de 60, no pós-abolição, né? A década de 60 foi um período fundamental. Então, qual sociedade onde migrantes, no geral, vão encontrar? Uma sociedade onde nós temos esse histórico, né, da escravidão, ainda um problema mal resolvido, né? Enfim, em termos de reflexões e reparações históricas, onde é manifestado também a xenofobia, né, o racismo, e para além de outras temáticas. Nós temos aí, né, a misoginia, né, sexismo, homofobia, né, e por aí vai. Então, é uma sociedade complexa, que também está no contexto também desse racismo estrutural, né, que assim como ele atinge, por exemplo, a população afro-brasileira, também irá afetar a população de imigrantes aí, que eu digo os racializados, né, sobretudo negros, né, indígenas, enfim. E acho que é importante também quebrar o mito do Brasil como um país acolhedor, também o mito da democracia racial, né? Acho que é um pouco disso. Bom, você fez aí um diagnóstico rápido, preciso. Como mudar essa realidade? Isso, mudar a realidade, nesse caso, obviamente, nós temos que ter uma sociedade civil atuante, né? Uma sociedade civil organizada, atuante. Aí, no caso, né, pensando o tema que nos compete hoje, né, migração, né, refúgio, dos próprios imigrantes, né, também estarem fortalecidos nesses círculos de decisão, nesses espaços de poder também, né? Acho que esse é um ponto central, né? Eles, como aí citando, né, o mestre Paulo Freire, né, sujeitos protagonistas transformadores das suas próprias realidades, né? Então, o migrante não só como sujeito subalternizado, né, a vítima passiva à espera de ajuda, não. Nós temos aqui em São Paulo hoje, onde encontra-se boa parte dos imigrantes aqui no Brasil, imigrantes aí eu coloco aí todas as categorias, né? E nós temos um protagonismo também. A sociedade civil aqui nossa, ela é dividida. Nós temos as organizações de brasileiros que atuam para as migrações e temos as associações, organizações coletivas, enfim, gerido pelos próprios imigrantes, né? Eles falam, né? Nós por nós também queremos ter voz e decisão nesses espaços, né, de poder, né? Então, acho que a primeira questão é fortalecer esse protagonismo migrante, né? Não ser só tutelado pelas organizações brasileiras. Acho que esse é um dado central, né? E, sobretudo, o Estado brasileiro, nas suas diversas secretarias, e o que nos compete também as decisões, né? Os colegiados, comitês, conselhos, enfim, a participação dos mesmos na formulação das políticas públicas, né? Não só pensado por um grupo de pessoas, mas também que eles estejam também envolvidos nos processos decisórios. Acho que são caminhos para se pensar, para democratizar essa questão de se pensar políticas públicas, porque não é só quem elabora, né? Mas também quem está executando, né? Então, acho que é importante a participação de imigrantes, né? Mulheres, homens de diversos países nesses espaços de decisão também, para democratizar esses espaços também. Miriam, o André fez um breve resumo da nossa história, né, onde a intolerância do Estado está presente, né, na vida dos brasileiros de várias gerações. Como é o migrante que vem para cá, já que teve que romper, né, com toda a sua história, com a sua cultura, com a memória, em relação as suas relações, seus afetos, família e aquela coisa toda, e chega no Brasil como o nosso? Que impacto isso causa do ponto de vista psicológico? É uma questão bastante importante, porque a imigração começa sempre de enfim, do impasse do imigrante no próprio país, né? Seja por perseguições, no caso dos refugiados, seja por falta de possibilidade de se manter com dignidade. No entanto, o processo migratório, ele vai desde a decisão de sair do país, né, até o percurso até o país de acolhida e a entrada no país de acolhida, né? Ele chega com muita esperança de uma vida nova, né? E o processo de imigração se opera, né, numa transformação daquele sujeito a partir do lugar onde ele chega. Então, isso que o Alex está falando, né, de que o Brasil passa uma imagem de acolhedor, mas, de fato, né, ele não oferece as condições para esse acolhimento, é essencial,
né, na medida em que esse sujeito que chega, né, muito combativo, muito aguerrido, querendo mudar sua vida, ele encontra aqui processos que são de exploração do trabalho, que são, enfim, de utilizar, como a gente viu recentemente, justamente uma situação de uma certa fragilidade social, econômica, para usos e abusos. Desde o famoso trabalho escravo, né? Se o problema for só sobre emprego, é o trabalho escravo. Nós entrevistamos várias vezes o padre Paolo Parisi, né? E ele dizia uma coisa importante, Alex, que é o seguinte: se o imigrante é loiro de olhos azuis, ele tem uma acolhida. Se ele é africano, bom, aí já começa o problema dele no nosso país. Ele encontra certa resistência de setores da população brasileira que se incomodam, né, com a presença dele, alegando absurdos como ele vai tomar o nosso emprego, coisas assim, enfim, que acontece em todo mundo. Aconteceu lá nos Estados Unidos, na era Trump, né? Enfim, eu queria ver essas duas, você que trabalha junto com os imigrantes africanos, é realmente isso, né? Quando vem um refugiado loiro de olhos azuis, ele tem uma acolhida. Quando é um africano, é totalmente diferente. Exatamente, né? Uma dimensão que a gente pode analisar é a xenofobia de fronteira, o racismo e a xenofobia de fronteira, né? Vem dessa ideia de que as portas do Brasil são abertas, mas não são, né? Nós temos o Estado-nação, que ele regula fluxos migratórios, e o Brasil faz isso de forma contundente. E, sobretudo, né, se a gente pensar, hoje, a principal fronteira do Brasil é o Aeroporto Internacional de Guarulhos, é o segundo maior aeroporto da América Latina. É o espaço no qual entram imigrantes de diversas categorias, né, migratórias no aeroporto de Guarulhos. Mais de 50% do fluxo migratório é no aeroporto de Guarulhos, né? E a gente sabe que o imigrante não branco, né, ou seja, os povos racializados, né, então coloco aí africanos, asiáticos, entre outros, vão passar por adversidades em postos fronteiriços. E é o caso, trazendo para o chão, né, prático que nós temos no aeroporto de Guarulhos, né? Nós temos as salas de confinamento, a sala do conector. Há décadas, tá? Não só agora, mas há décadas, né? Entra governo, sai governo e o problema permanece. A sala do conector é a sala dos inadmitidos, aqueles que são impedidos de entrar no Brasil. Inclusive, em organizações que eu já atuei outrora, fizemos denúncias, né? Tanto aqui para organizações do Estado brasileiro, quanto no Conselho de Direitos Humanos da ONU. E o espaço conector, né, a sala dos inadmitidos, é as arbitrariedades da Polícia Federal, né, e das companhias aéreas, quando migrantes que têm todas as prerrogativas para entrar no Brasil são impedidos, né, mesmo que ele tenha lá reserva em hotel, né, dinheiro para gastar, enfim, ou, sobretudo, esses que estão em situação de refúgio, ou seja, que vieram pedir a proteção do Estado brasileiro, e são confinados e depois são mandados de volta para o país de origem. E aí tem casos que eu já peguei lá de 10 dias, 1 mês, 2 meses, 3 meses, e a pessoa depois é mandada de volta, aí que viola o princípio da não devolução, né? E se é mandado de volta para o país de origem, ela vai sofrer uma retaliação, obviamente, no país de origem ao chegar, né? Então, já começa pela fronteira. Assim como nós temos também africanos, por exemplo, que chegam escondidos em porões de navios, né? E quando chega aqui, quando o navio atraca aqui, por exemplo, no Porto de Santos, que é um dos maiores também da América Latina, um dos maiores do mundo, também tem as arbitrariedades aí dos agentes de fronteira, né? Como já tivemos historicamente, aí em 2011, que foi... É muito grande o número de africanos que vêm no navio ilegalmente? Esse é um dado difícil de se mensurar, mas a maioria mesmo vem no caso de africanos, vem por avião, né, a travessia do Oceano Atlântico. Esses que vêm em porões de navios são alguns casos, também é um fenômeno que acontece há décadas, né, e a pessoa não escolhe o Brasil porque ama o Brasil, né, ela dribla o sistema portuário, é um navio de bandeira de um outro país, de um país do hemisfério norte, é um navio de carga. Esse navio, quando vai fazer às vezes a pessoa acha que está indo para a Europa, Estados Unidos, não, o navio vai fazer uma parada no Porto de Santos. A pessoa chega lá, acha que às vezes está enfim, né, algum país europeu, Estados Unidos, Canadá, não, chegou no Brasil, né? Isso se conseguir sobreviver, né, porque existe aqueles que são jogados no mar, né, e a história nos diz isso. Em 2003, aqui na costa do Recife, um navio de bandeira chinesa, quando encontrou um grupo de africanos, a ordem do comandante foi jogar no mar. Por sorte, eles foram resgatados por um barco de pescadores. Em 2011, no Porto de Paranaguá,
um navio de bandeira turca encontrou um grupo de nigerianos que eles foram confinados numa salinha do navio. Quando chegou no navio atracou no porto, foi comunicado à Polícia Federal e o delegado na época falou, 2011, não posso permitir que esses africanos entrem no Brasil. Eles podem ser ameaças à saúde pública e ameaça à segurança nacional. Por sorte, a Ordem dos Advogados do Brasil local, né, os colegas de lá atuaram, eles conseguiram entrar, pedir refúgio, né, e estão aí muito bem. Né? Então, esse é o país acolhedor, né? Esse é o país acolhedor. Agora, precisa de lembrar que até 2017 a lei da imigração ainda era da segurança nacional, né? Ou seja, da lei da época da ditadura, onde eles eram considerados inimigos do Estado. Em 2017, graças a uma movimentação, né, dos amigos dos imigrantes, das entidades, que se conseguiu transformar essa lei. Mas, de fato, muitas vezes ela é aplicada ao velho modo. Franklin, você deve lembrar aquela frase que ficou famosa, já que a Miriam falou da ditadura militar, dita por um senador da Arena. Que país é esse, Franklin? Sim, que país é esse, né? Um país que foi formado fundamentalmente por imigrantes europeus, né, de uma parte, e também pelos escravizados que vieram para cá, né? Que compõem hoje mais de 50% da população brasileira, seus descendentes, né? Vamos ouvir agora a Rádio ONU, parceira do Observatório do Terceiro Setor, com a matéria. Acnur, 13 milhões de pessoas afetadas nas áreas mais atingidas pela guerra na Ucrânia. Lê da letra, de Lisboa, tem as informações. A Agência da ONU para Refugiados, Acnur, alerta que 13 milhões de pessoas que estão na Ucrânia têm sido afetadas nas áreas mais atingidas pela guerra, além de 3 milhões e 100 mil civis que conseguiram fugir e agora estão refugiados. O Acnur lembra que essas pessoas precisam com urgência de proteção e de assistência humanitária, como medicamentos, comida e abrigo. Nas cidades de Mariupol e Sumi, por exemplo, os residentes já enfrentam escassez de água e de alimentos. O Acnur está acompanhando de perto as negociações para a passagem segura e já tem cargas humanitárias pré-posicionadas. Em Odessa, as autoridades locais estão pedindo assistência para 450 mil pessoas, enquanto em Donetsk, mais de 200 mil civis estão sem acesso à água. Em Luhansk, os bombardeios já destruíram 80% das localidades, deixando quase 98 mil famílias sem energia elétrica. O Acnur continua apoiando a criação de centros de recepção para deslocados e entregando itens essenciais na Ucrânia e nos países que fazem fronteira. Por sua vez, o Programa Mundial de Alimentos PMA está enviando assistência alimentar para 3 milhões de pessoas na Ucrânia, suficiente para um mês. Da ONU News, em Lisboa, lê da letra. Continuamos com o Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Estamos falando hoje sobre paz, justiça e instituições eficazes, com a psicanalista da Universidade de São Paulo, Miriam Debier, e o Alex André Vargem, sociólogo da Unicamp. Frank Valverde, vamos falar das enquetes, vamos falar dos... Nossa parceria, né? Portal, enfim, do que de importante você tem hoje, além das suas perguntas, né, para os nossos dois convidados. Isso, exatamente, João. Eu vou começar falando sobre a nossa parceria. Nós temos uma parceria que foi realizada desde o ano passado entre o Observatório do Terceiro Setor, a REURB, que é a Recicladora Urbana, e a ABS, Associação Brasileira de Empresas de Software. E nessa parceria, esse projeto que foi desenvolvido por essas três entidades, nós criamos o Recitec. O que vem a ser o Recitec? É um projeto de inclusão socioambiental e de combate às desigualdades. Fundamentalmente, se trabalha com a logística reversa nos descartes de equipamentos de TI e de telecomunicações, né? Ou seja, a REURB recebe equipamentos que as empresas iriam descartar, seja de TI, seja de telecomunicações, recondiciona esses aparelhos e são distribuídos para entidades, para organizações, para ONGs. E o melhor de tudo, as empresas que vão fazer esse trabalho de logística reversa não vão gastar um centavo, né? Tudo isso é assumido
por esse projeto que é levado pela REURB, assim como pela ABS. Tá? Esse é um projeto que você pode entrar no nosso site, no Observatório do Terceiro Setor, e lá tem informações de como é que funciona esse nosso projeto. E, Joel, a cada programa que nós realizamos aqui na Rádio Brasil Atual, nós fazemos uma enquete. Enquete, né? Não tem uma base científica, mas mostra a temperatura sobre determinados assuntos que são tratados. Para o programa de hoje, nós fizemos a seguinte questão: o mundo está acolhendo mais refugiados da Ucrânia? Foi feita essa pergunta e o resultado foi que as pessoas acreditam que 88% dos que responderam disseram que sim, que o mundo está acolhendo os refugiados da Ucrânia, contra 28% dizendo que não, que não está sendo recebido esses refugiados da Ucrânia. Enfim, é uma situação bastante dramática, né, do povo ucraniano, né, sendo bombardeado diariamente, né, nem um mês já o país está praticamente destruído, né, e posso dizer até que milhões de pessoas já estão saindo, se não está milhões, está quase, né, que estão deixando as fronteiras ucranianas e estão indo para vários países da Europa, enfim. Agora, eu queria colocar uma questão, Joel, que acho que até antecede essa questão dessa guerra Ucrânia-Rússia, que é o papel das redes sociais. Né? O tema de hoje é paz, justiça, instituições eficazes, e eu pergunto, tanto para a Miriam como para o Alex, no que as redes sociais têm contribuído ou não estão contribuindo para que nós tenhamos uma sociedade com paz, com justiça social e que construamos instituições eficazes nessas duas áreas. Né? Porque a gente vê o gabinete do ódio, por exemplo, semeando cada vez mais discórdias, e como o próprio nome diz, o ódio ao outro, as pessoas, não só as externas como os refugiados, mas internamente. Então eu gostaria que tanto a Miriam como o Alex refletissem conosco aqui essa questão das redes sociais e esse gabinete do ódio. Vamos começar com a Miriam. Obrigada, Franklin. Acho que esse é um tema muito importante, porque grande parte da política hoje se estabelece a partir da manipulação dos afetos. Então, não é à toa que se tem um gabinete do ódio, porque fomentar o ódio é uma estratégia política, mexendo com os afetos. Né? Então, nesse momento, você tem uma grande emoção com os imigrantes que vêm da Ucrânia, o que é bastante importante. Mas precisamos prestar muita atenção com o que vai se fazer com isso, ou seja, quais as consequências imediatas e de médio prazo. É interessante assim, que as políticas no mundo e aqui no Brasil têm sido de fomentar o ódio contra os imigrantes. Os imigrantes são invasores, foram transformados em invasores, em perigosos, em estranhos por causa da sua religião, das suas... Né? Então, nos Estados Unidos foram considerados criminosos, então a ilegalidade, não ter documento, passa a ser crime. Né? Então, essa hostilidade hoje está temporariamente suspensa, porque não pega bem, né? A gente vê com tanta clareza o que é a guerra na Ucrânia e tanta falta de clareza, por exemplo, como é a guerra no Iêmen, né? Ou como tem sido as guerras em outros países e as perseguições que se operam. Então, os vistos humanitários, por exemplo, para Haiti, para a Síria, foram de 2 anos, depois foram suspensos. Então, é preciso estar atento, não só nesse momento de maior emoção, mas de como isso é transformado. Tem uma situação bem interessante em relação à Síria, que comoveu o mundo com aquela foto do menininho sírio morto na praia. Logo em seguida, teve um ataque terrorista na França e foi encontrado um passaporte sírio. O jornal Abdou, né, fez daí uma charge com o Charlie Hebdo, com o menino, dizendo que ele poderia ter crescido como um abusador de mulheres. Né?
Então, essa manipulação, né, da imagem, né, ela está muito presente, a gente tem que estar muito atento para duas coisas, para essa manipulação e versão, né, dessas pessoas como passam a ser indesejadas, e uma outra questão que é muito séria, que é a tornar invisível, que é, por exemplo, a grande imigração que a gente tem dos países vizinhos e que são invisibilizadas, né? Nós temos aqui os bolivianos, nós temos aqui os haitianos, nós temos aqui, né, milhões de imigrantes, as crianças migrantes nas escolas, também esse é um tema que precisa ser ressaltado, ficam invisibilizadas e as suas particularidades não são trabalhadas, né? Então, essa invisibilização é também um manejo político e programas como esse, eu acho que são muito importantes para manter aí a atenção para essas realidades que precisam de ações políticas e de uma ação da população também, para não deixar cair no esquecimento essas questões tão importantes. Alex. Bom, é bem importante, né, a sua questão, porque se a gente pensar, né, o que acontece na Ucrânia, eu sempre trago para essa questão da racialização dos corpos, né, os corpos migrantizados e racializados. E a guerra na Ucrânia ela provoca o deslocamento forçado não só de ucranianos, mas também de pessoas de outros países que moravam lá, residiam na Ucrânia, né? E particularmente nós vimos o que aconteceu com os imigrantes ou refugiados negros que moravam na Ucrânia, que foram impedidos de sair do próprio país, né? É verdade, a fronteira polonesa, né? Para ser mais específico, na fronteira polonesa eles foram brecados, né? Exatamente. E a denúncia partiu das redes sociais. Depois a grande mídia internacional, né, relatou o tema, tal, mas partiu da denúncia das redes sociais. Então as redes sociais também têm um papel importante de colocar temáticas que a grande mídia, né, invisibiliza, né? A gente sabe que existe uma mídia que ela é brancocêntrica, eurocêntrica, né? E que muitas vezes os grupos que eu chamei de os racializados, né? Negros, asiáticos, indígenas e por aí vai, não tem o mesmo poder de fazer essa incidência para colocar suas pautas, né? Então acho que essa é uma questão que aconteceu lá, os negros que não estavam conseguindo sair. E se a gente pensar por uma outra perspectiva, né? A gente tem estudos, por exemplo, hoje da Uppsala University, né, na Suécia, que mapeia diversos conflitos no mundo. Até 2020, nós tínhamos 56 conflitos no mundo, dos quais 30 no continente africano. E são invisibilizados esses conflitos, ninguém fala, né, do que acontece, né? Por quê? Né? A gente está num momento aí do Black Lives Matter, vidas negras importam, não só para aqueles que estão no Ocidente, mas para aqueles que estão também em outros continentes, né? Então, nós temos aí, até 2020, nós tivemos mais de 80 mil mortes por conta de conflitos, né? E em grande parte desses conflitos, como eu já mencionei, 30 dos 58 que foram mapeados, 30 só no continente africano. Então, por que não é falado desses conflitos, né? Essa é uma questão central, né? Então, aí que as mídias sociais elas têm um papel importantíssimo de visibilizar temáticas que a grande mídia, né, internacional ou a própria grande mídia brasileira não coloca. É só para colocar um exemplo prático aqui de campo. Aqui em São Paulo, a gente tem diversos grupos, né, de refugiados que têm as suas próprias auto-organização. Ano passado, em julho, né, um grupo, né, do pessoal de Biafra é uma região da Nigéria, eles falaram, a grande mídia aqui no Brasil não fala do que acontece no nosso território na Nigéria, do massacre que há lá, porque na década de 60 produziu mais de 1 milhão de mortes. E produziu deslocamento forçado, inclusive para o Brasil. E esses que estão aqui, né, ano passado, 2021, fizeram uma marcha na porta da CNN, ali na Paulista, né? Na CNN, fala, já que a mídia não fala, vamos na porta deles para a grande mídia relatar o que acontece no nosso país. Óbvio que chegou lá, fecharam a porta na cara deles, né? Então é isso. Então quais são os interesses também que são movidos à grande mídia, né, brasileira e internacional, em relatar conflitos, sobretudo de grupos de povos que não são brancos, né, os racializados, né, e que são conflitos duradouros, né, que acontecem há muito mais tempo do que na Ucrânia. Então as mídias, todas essas redes sociais, elas têm um papel importante também de democratizar a informação e também pautar a grande mídia, fazer essa provocação para a grande mídia também. É por aí que eu enxergo. O Frank, entra aí essa cobertura, né? Você mesmo, na semana passada, dizia, numa matéria do Observatório do Terceiro Setor, que existem mais de 28 conflitos no mundo, né? E só é divulgado o da Rússia, a invasão da Rússia na Ucrânia.
Perfeito. Inclusive, eu vou até destacar. Essa cobertura seletiva obedece a interesses muito grandes, né? Exatamente. Inclusive, mais adiante do programa, eu vou dar um destaque especial sobre essa matéria novamente, que eu acho que ela é bastante importante para todos e todas. O Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, o Acnur, informou na semana passada que mais de 3 milhões de pessoas fugiram da Ucrânia em direção a outros países desde o início da guerra. Mais da metade, por volta de quase 2 milhões, foram para a Polônia. A crise migratória em decorrência da invasão russa é a pior da Europa desde o fim da Segunda Guerra Mundial. Bom, diante desse cenário, como construir uma ação para a mobilidade internacional, Miriam? Eu acho importante construir ações que integrem várias instituições, porque o acolhimento não é só a entrada, né? É manter a dignidade. Então, a gente teve uma certa sorte, né, de escapar aquele vídeo misógino em relação às mulheres ucranianas, mas que já tinha uma tentativa de transformar aquilo que é uma crise, né, importante num objeto de uso das mulheres. Né? Então, foi muito importante a reação dos políticos, porque aquele tipo de manifestação já estava sendo veiculada. Né? Então, apesar de serem mulheres brancas, sempre se encontra um modo de exploração. Então, eu acho que esse acolhimento de tantas pessoas precisa mobilizar o conjunto dos países. Talvez viver realmente uma certa ideia de globalização, uma globalização que acolha pessoas e não só, vamos dizer, a circulação do dinheiro, que, por sinal, é uma globalização bem perversa, porque a circulação do dinheiro, em geral, tem endereço certo, né? O dinheiro circula no mundo, mas ele vai para determinados países e não para outros. Né? Alex, diante desse cenário, como construir uma ação para a mobilidade internacional? São vários desafios que são colocados, né? A gente sabe que a decisão dos processos de refúgio ela é uma decisão que cabe aos estados nacionais, aos estados, esse dever de acolher e prover toda a assistência, né, enfim, para que esse imigrante, né, enfim, possa usufruir e gozar dos seus direitos, né? Então, primeiro é o papel dos estados. E aí acho que tem várias questões, né? Se a gente pensar no próprio Acnur, né, que é a agência da ONU, que tem cobrado também dos estados nesse acolhimento, eu acho que tem o acolhimento que nem a gente fala do prima facie, né, que é o reconhecimento de um grande número de pessoas para não individualização dos casos. É o que está acontecendo muito lá com os ucranianos, né, nos países ali vizinhos que estão acolhendo, o exemplo da Polônia, né, o reconhecimento de prima facie não é o reconhecimento individual, mas coletivo. Acho que primeiro essa questão. Outra questão também, quais medidas que os estados, aí no geral, né, estão fazendo para acolher esses refugiados. Acho que pegar o exemplo do próprio Brasil, como já teve aí avião da Força Aérea Brasileira, né, que foi lá pegar, no caso aí alguns brasileiros, né, enfim, ou descendentes de ucranianos, enfim. Mas acho que a questão central é pensar, né, esse imigrante, né, nessa nova, vamos dizer assim, entre aspas, sociedade. Quais são os mecanismos de apoio que ele terá, né? Quais são as políticas públicas que são estabelecidas, né? Esse é uma questão central, né? Sobretudo, eu sempre coloco essa questão dos grupos que são racializados, né? Que vão encontrar uma sociedade que, provavelmente, historicamente, nunca deram as oportunidades e ele vai ter que se deparar com novos desafios para conquistar direitos, né? Então, é a liberdade do associativismo, né? Acho que está no objetivo 16 lá, né? Fortalecimento de instituições para que ele possa também acessar direitos. São algumas questões a serem pensadas. Deixa eu fazer um convite a você que nos acompanha.
Você quer ficar informado sobre projetos, causas sociais e direitos humanos? Siga o Observatório do Terceiro Setor nas redes sociais e acompanhe informações do Brasil e do mundo. O Instagram é @Observatório 3 Setor, no Facebook é facebook.com/Observatório 3 Setor. Nossos programas de rádio também estão disponíveis no canal do Observatório no YouTube. Lá também você encontra entrevistas e quadros de Como Você Sabia e Você Conhece, que mostram aspectos ignorados da história e refletem sobre a sociedade brasileira. No canal também você pode assistir às lives realizadas pelo Observatório às quintas-feiras, às 17 horas. Uma das lives é com a professora Marina Peixe-Livanes, que é a idealizadora da plataforma de educação para gentileza e generosidade. Basta buscar Observatório 3 em numeral setor. Repetindo, Observatório 3 em numeral setor. Frank Valverde, eu ia continuar com os convidados, mas eu quero passar para você, porque você disse que tem um destaque importante, porque tem aqui uns dados do Comitê Nacional para Refugiados, o CONARE, na sua 6ª edição, do relatório Refúgios em Números, ao final de 2020, e havia 57 mil pessoas refugiadas reconhecidas do Brasil, né? Fora as ilegais, que o André já deixou claro que existem muito. Mas eu quero passar a bola para você agora falar dos destaques, falar o que de mais importante e também questionar nossos dois convidados. Perfeito, eu tenho também uma pergunta tanto para a Miriam como para o Alex. Mas antes eu queria falar um pouquinho sobre o nosso site, o site do Observatório do Terceiro Setor, fazendo um convite a todos e a todas que visitem esse site, que é observatório3setor.org.br, o 3 em numeral. E lá vocês vão encontrar uma série de matérias, de reportagens que focam fundamentalmente a questão da cidadania. Dentre essas várias matérias, eu posso destacar, por exemplo, uma que fala sobre, incentivando que as pessoas conheçam projetos sociais das mais variadas causas, né, de 15 causas diferentes. Outra matéria que fala sobre as mulheres na ciência, o desafio e conquistas ontem e hoje, a importância da mulher no papel do desenvolvimento da ciência, tanto no Brasil como no mundo. E a matéria que eu quero dar o destaque, né, que já foi de uma certa forma tratada, tanto pela Miriam como pelo Alex, são esses conflitos, né? Hoje a mídia só se fala no conflito Ucrânia-Rússia, né? A guerra da Ucrânia com a Rússia, a invasão da Ucrânia pela Rússia, mas antes disso, nós nós temos nesse momento 28 conflitos, né, que estão aí, né, e que ninguém fala nada, né, que não é a Rússia que está à frente, muitos deles até são os Estados Unidos, né. Até tem essa coisa que me parece de uma estupidez tremenda, né? Você querer boicotar Stravinsky, você querer boicotar Dostoiévski, pessoas que não têm absolutamente nada a ver com a guerra, pessoas que fizeram uma obra, que escreveram, que comporam, né? Só porque nasceram na Rússia vão ser perseguidos, cancelados, para usar a palavra do momento. Isso é uma estupidez tremenda, não tem sentido isso, né? A mesma coisa que a gente fosse agora, por causa dos Estados Unidos, né? Dos conflitos que eles estão metidos, querer cancelar McDonald's, Coca-Cola e outras bobagens mais, né? Enfim, isso não tem sentido. E esses 28 conflitos que existem, essa matéria foi escrita pela Maria Fernanda Garcia, né? Mostra o quê? Que há pelo menos 29 países envolvidos, incluindo a Ucrânia no caso, que passam por conflitos ou registram combates armados com forças governamentais e grupos rebeldes. Isso desde o início de 2022, ou seja, do início deste ano. Não é coisa histórica de anos atrás, não. Isso hoje, agora. Né? E esses países estão entre o Iêmen, que já foi citado pela Miriam, a Nigéria, que foi citado pelo Alex, e além disso também na Síria, em Mianmar e na Somália. E é importante destacar, Jó, que quando se iniciou o conflito entre Rússia e Ucrânia, o que aconteceu? Os Estados Unidos atacaram a Somália. No mesmo dia, um dia depois, atacaram a Somália. Saiu o quê? Perdido lá uma linhazinha e tal, e está tudo concentrado em cima do conflito. Não que não deva, mas acho que tem que se colocar todos esses conflitos. Acho que esses conflitos todos que existem no mundo são feitos não somente pela Rússia, tem uma série de países. Muito bem, eu percebi que tem um probleminha
deu um pico aí na transmissão do Franklin. Nós continuamos com o nosso programa, o Brasil ODS. Nós entrevistamos que estão incentivando a Miriam Franklin. Deu um pico aí Voltou. Na sua então, eu não sei até que ponto que foi transmitido, mas só para sintetizar, né, que a questão, a Somália, por exemplo, isso iniciou juntamente, esse conflito da Somália, os Estados Unidos atacaram a Somália, começou juntamente com a guerra da Ucrânia, né, e os olhos da mídia só estão voltados para a questão ucraniano-russa. E tem outros conflitos, né, como bem disse o Alex, né, a questão racial é fundamental. Como é na Somália, né, as pessoas acabam esquecendo, não querem dar a devida atenção. Né? E eu queria aproveitar, né, gostaria que a Miriam, o Alex, apontasse, por exemplo, o Brasil a gente já sabe que não é um exemplo para recepção de refugiados. Eu gostaria que eles apontassem que países nós poderíamos nos inspirar, que são bons países para receber e respeitar os refugiados com tantos conflitos que nós temos pelo mundo afora. Alex. Apontar modelos, né, comparativos, eu acho que é uma questão muito complexa, mas eu acho que eu poderia responder a sua questão, talvez, alguma das nossas vulnerabilidades institucionais e jurídicas que nós podemos potencializar, né? Então, por exemplo, uma das questões que nós não resolvemos nos últimos anos, em que inclusive foi um veto da lei de imigração 2017, que é a anistia aos imigrantes em situação irregular, né? O que é anistia aos imigrantes? O imigrante que está em situação irregular no Brasil, de acordo com a nova lei de imigração, esse é um ponto que é central, né, da discussão na questão da legislação migratória brasileira. O migrante em situação irregular, ele paga por dia aqui no Brasil R$100 de multa para a autoridade migratória, que é a Polícia Federal, né? R$100 de multa. Então, mesmo com uma lei avançada, esse foi um retrocesso que nós tivemos, né? Então, ou seja, podendo chegar até R$10 mil... Ele não ganha isso nem em uma semana, às vezes, está trabalhando, não vai conseguir ganhar isso, né? Exatamente. Em uma semana que ele pague por dia. Né, podendo chegar até 10 mil, vai ter que acionar a Defensoria Pública, enfim, né? Então, a gente se fala muito nos últimos anos das anistias aos imigrantes. O que é anistia? Anistia as taxas que imigrantes em situação irregular devem para com o Estado brasileiro. Nós tivemos anistias em 1998 no governo de Fernando Henrique Cardoso, a última foi no governo Lula, 2009, teríamos essa em 2017, né? Enfim, então, eu sempre falo que analisar a política migratória brasileira, os avanços e os retrocessos caminham lado a lado, ao mesmo tempo que a gente tem uma legislação robusta, só que ao mesmo tempo a gente tem uma negações de direitos, né, que não foram, né, ratificados pelo Congresso, enfim, ou pela chancela do presidente na época, né. Então, a anistia para imigrantes em situação irregular é uma questão central, né, se pensar essa questão, né. E outra questão também, acho que é pensar outras vulnerabilidades que nós temos, né, sobretudo a garantia do devido processo legal para imigrantes, como eu já mencionei, nessas áreas de confinamento em aeroportos, mas também pensar para o migrante, né, que está no contexto urbano aqui, por exemplo, aqui de São Paulo, né, essa produção da alteridade, da violência. Nós vimos o caso do Moise, né, em fevereiro passado, que, enfim, tomou uma dimensão global, né, e acho que é pensar e questionarmos também, né, como a gente está falando ao longo do programa, quais são as políticas que são estabelecidas e a dimensão do racismo da sociedade, mas perpetrado pela própria sociedade brasileira também, não só o Estado, né. Bom, a gente sabe que ao longo das últimas décadas, migrantes foram mortos aqui no Brasil. Moise não foi o primeiro, né? Nós tivemos lá o Tony em 2011, 2012 Zumira, o alojamento de estudantes africanos que foi incendiado na Universidade de Brasília em 2007, né, quando o grupo de brasileiros eram contra, né, africanos na universidade, enfim. São vários casos, né, que a gente poderia falar, então acho que é uma questão de se pensar... Tem vários casos que revelam a realidade brasileira, né, André? Exatamente. Eu tenho mais 7 minutos, passou rápido o tempo com vocês, eu tenho mais 7 minutos de programa, Miriam, e primeiro eu quero destacar uma coisa, já que nós estamos no mês internacional da mulher, eu ia preparar isso para você, mas eu vou dar 2 minutos para vocês concluírem a participação no programa. Para o relatório Luz, o avanço das os ODS 16 enfrenta dificuldades. Conteúdo do site da antiga Secretaria Nacional de Políticas para as Mulheres reunir informações sobre as ações da pasta para a desigualdade de gênero em território nacional desde 2003 ficaram inacessíveis, tendo seu endereço redirecionado para o site do novo Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Outro exemplo é a falta de diálogo com a sociedade civil, reflexo da crise da democracia.
Eu precisava destacar isso, Miriam, porque aproveitando a sua presença aqui e homenageando, já que é protocolo do nosso programa sempre trazer a visão de uma mulher, o olhar feminino no observatório, dando sua visão crítica sobre a realidade brasileira em geral. Flank, eu vou dar para você os destaques o seu destaque final, porque aí eu deixo só para os nossos dois convidados fecharem o programa. Perfeito. Meu destaque final seria uma manchete que sintetiza o nosso programa de hoje. O desenvolvimento sustentável só será possível com respeito à cidadania. Agora sim. Miriam, eu quero te ouvir, lembrando, em 1 minuto e meio, você sintetizar tudo. O que de mais importante você gostaria de deixar registrado, que, enfim, nós não perguntamos por tempo, e você gostaria de falar, olha, é importante que o ouvinte, né, a respeito do tema do programa, saiba disso. Agradeço, Joel. Queria destacar pelo menos 2 coisas, né? Primeiro, isso que o Franklin estava dizendo, das emoções, né, e da solidariedade em relação aos ucranianos, né, e não aos outros povos. Eu acho que a gente vive uma ideia, o brasileiro em geral, de classe média, média alta, ele se sente europeu ou americano. Ele não sabe que é latino-americano. Ele não sabe que ele, né, para esses povos também não pertence, né, a essa, vamos dizer, elite do mundo, né? Então, eu acho que é um equívoco, né, que o brasileiro se sinta muito mais europeu do que esse país que é caracterizado por várias origens, que a sua maioria é negra e que deve ter orgulho disso, né? E esse é o segundo ponto. Acolher outras culturas, outras religiões, outras formas de ver o mundo engrandece um país e não diminui, né? Um país fechado é um país que tende né, essas noções nacionalistas fechadas, ele tende a empobrecer, né? Ele tende a morrer na sua cultura, porque a cultura precisa se renovar, né? Então, se a gente não está em contato, se não tem fronteiras porosas, a ideia é um envelhecimento precoce e a obtusidade, né, se tornassem mais precário nas suas políticas e nas suas formas de ver o mundo. E agradeço, por fim, Joel, a homenagem às mulheres, porque temos, sim, muito a contribuir junto com os homens para pensar o Brasil. Esperamos que a reconstrução do Brasil se dê também com a participação da mulher, que é fundamental, né, para o novo momento do país. A sua síntese final, rápida, Alex André. Durante o programa eu te chamei de Alex, de André, mas enfim, foi um grande prazer te receber aqui. Obrigado pela entrevista. A Mira a gente já conhecia há algum tempo. Seu destaque final. Eu agradeço, né, o convite, é um prazer participar aqui com os colegas, né, muito bom aqui as reflexões. Acho que só gostaria de colocar 2 pontos, né, uma questão, quando a gente fala também de fortalecimento de instituições, é pensar sempre autonomia versus sustentabilidade. E nós sabemos que algumas das organizações onusianas, né, no âmbito do sistema ONU, os principais doadores são estados nacionais, né? E alguns dos quais há uma grande rejeição por parte dos refugiados. Então, como que fica essa questão da democrática? Autonomia versus sustentabilidade. O próprio Estado, que é o agente acolhedor, mas também é o agente violador de direitos humanos, né? A dupla ausência de direitos, aí, enfim, né? Então, acho que são questões para se pensarmos também como a autonomia e também esse protagonismo institucional e internacional dessas organizações supranacionais. São questões para se refletir de forma que eles aprimorem esses espaços democráticos. O segundo ponto que eu queria destacar é, pensando nessa sociedade que nós vivemos, o Brasil, 54% da população brasileira é negra, né? A segunda maior população negra do mundo, somente atrás da Nigéria. E se a gente pensar também em democracia, né, se é possível falarmos também de democracia, não só na esfera macro, né, com eleições, presidente, que alguns classificam, somos democráticos porque temos eleições para presidente, Congresso Nacional funcionando, imprensa, enfim. Mas é pensar se é possível falar com um país onde o genocídio da população negra, a cada ano morrem 40 mil jovens negros, né,
no país, né? Então, democracia para quem, né? Pensando aí uma reflexão, né? Com casos aí de feminicídio, né? De mulheres ou negros, indígenas nos círculos de poder. Então, são questões para se pensar, mas nessa questão da migração é a mesma coisa, né? Quantos migrantes estão nesses círculos de poder também, sendo os protagonistas e os proponentes das políticas públicas. Acho que esse é o tema central. Aqui em São Paulo há um grande associativismo e é importante que eles ocupem esses espaços. Obrigado. Obrigado você, André. Essa resistência é produto do racismo estrutural que existe no país, né? Desde dos problemas que envolveram a população negra no início, né, do país, no início do Brasil. O Brasil ODS está terminando. Eu agradeço a presença da psicanalista e professora titular da Universidade de São Paulo, Miriam Debier, do sociólogo Alex André Vargem, que é da Unicamp, Universidade Estadual de Campinas. Esse programa foi produzido pela equipe do Observatório do Terceiro Setor. Na próxima terça-feira, às 9 horas, acompanhe nosso programa Perspectiva, sempre com assuntos importantes da atualidade. Ficamos por aqui, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Até o próximo programa. Você acabou de ouvir Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor.